Será que a salvação é algo que nós ganhamos através do nosso esforço? Nós temos que fazer alguma coisa, praticar boas obras para que nós sejamos salvos? Algumas pessoas, elas têm opiniões diferentes e pelo menos duas opiniões dividem o meio cristão. Há aqueles que dizem que a salvação é pela graça, portanto, as obras não influenciam para a salvação. As obras são consequências da graça, ou seja, a pessoa salva, ela com certeza irá praticar boas obras. Por outro lado, tem aqueles que dizem que não, as obras são fundamentais para a salvação e que se alguém não praticar as boas obras, elas não serão salvas, como se as obras dessem esse direito de salvação. Há pelo menos um texto muito polêmico na Escritura que se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 12, e esse texto é entendido como sendo um texto que descreve realmente que nós precisamos praticar boas obras, ou seja, nós devemos nos esforçarmos para poder ser salvos. Será mesmo que esse texto diz isso? Qual a sua opinião? A salvação é pela graça e as obras são consequências? Ou a salvação depende do esforço humano para se manter salvo? Eu sou Evandro Ferreira e você é muito bem-vindo aqui neste canal. Deixe seu like, inscreva-se, comente, ative as notificações e vamos lá ver o que esse texto está falando. Você está vendo aqui na tela do computador o versículo de Mateus capítulo 11, versículo 12. Esse texto é o texto utilizado para dizer que nós precisamos nos esforçar para sermos salvos. Veja só o que diz o texto. Mateus capítulo 11, versículo 12, diz assim. Se você não está com a sua Bíblia, acompanhe ela, pause o vídeo, tá bom? E você faça a leitura junto comigo. Já pegou sua Bíblia? Então vamos lá. E desde os dias de João, o Batista, até agora o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Há algumas traduções que trazem esse texto de forma diferente, nós vamos avaliar, analisar essas traduções, para que nós possamos então compreender o que realmente o texto está falando, porque a maioria interpreta esse texto dizendo que nós precisamos nos esforçar para sermos salvos, para entrarmos no reino de Deus. Mas será mesmo que é isso que o texto está ensinando? Porque se o texto estiver ensinando que nós devemos nos esforçar, no sentido de que as minhas obras contribuem para a minha salvação, então a salvação não é pela graça. Entenda. Eu dizer que a salvação é pela graça não significa que eu esteja dizendo que você vai viver de qualquer maneira, em que você não precisa mesmo praticar boas obras. Eu não estou falando isso, tá bom? Isso aqui eu estou apenas dizendo que a salvação é unicamente pela graça. E alguém que foi alcançado pela graça pratica boas obras. Mas vamos compreender o texto aqui, tá bom? Vamos começar vendo as diferentes traduções que nós encontramos para esse texto. Veja só aqui. Mateus 11, 12, nas traduções em português. Nós temos a tradução Almeida, Revista e Atualizada, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Opa! Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que me apoderar para poder ser salvo? Parece que é isso que o texto está dizendo, não é? Mas vamos ler outro texto aqui. A Almeida Corrigida, tá bom? A Revista Corrigida, perdão, diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então veja que já vai mudando o sentido. Veja que o sentido vai mudando. Olha só o que diz aqui: o reino dos céus é tomado por esforço. E aqui, se faz violência ao reino dos céus. E aqui, e os que se esforçam se apoderam dele. Na outra tradução, e pela força se apoderam dele. Mas vamos ler uma outra tradução. Vamos lá. Olha só, vai mudar drasticamente o sentido quando nós vamos para outra versão. Vamos ler a Bíblia de Jerusalém, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos se apoderam dele. Veja só que aqui já mudou o sentido. Acompanha só. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e violentos se apoderam dele. Você é violento? Veja como muda o sentido. A NVI diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Então veja que, dependendo da tradução,
nós vamos ter algo que parece dizer que eu tenho que me esforçar para tomar posse do reino. Mas outras traduções deixam claro que o reino de Deus está sofrendo uma violência. Veja só, o reino dos céus sofre violência e violentos se apoderam dele. Então parece haver ali uma ação para se apoderar do reino, não no sentido de tomar posse da salvação, mas é uma oposição. Vamos continuar aqui que você vai compreender. A nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, que é mais uns versículos comentados, aliás, traduzidos de uma forma bem mais fácil de compreender, são mais mastigados até para que a gente compreenda com mais facilidade. Diz bem assim, ó: desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Então veja mais uma vez que o sentido do texto vai mudando conforme a tradução. É por isso que é perigoso você se basear só por uma tradução. Nós precisamos estudar a Bíblia, tá bom? E isso aqui serve para pessoas que dizem, não, esse negócio de estudar a Bíblia, de obter conhecimento, há muita letra mata, a letra sem unção. Meu irmão, você tem que estudar a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia. Olha só o que diz a Bíblia King James, do Rei James. Diz assim, ó: e desde os dias de João o Batista até agora, o reino do céu sofre violência e os violentos o tomam pela força. Novamente, o sentido de uma ação violenta contra o reino e não alguém tentando entrar no reino. Veja só. O comentário da Bíblia King James Fiel de Estudo Roman diz o seguinte, olha só: a captura, aprisionamento e eventual execução de João e a violenta oposição dos líderes judeus a Jesus foram tentativas de prender e controlar o reino do céu que se expandia. As palavras até agora dão a entender que o reino um dia se livrará do domínio daqueles que buscam restringi-lo. Então, uma explicação bem simples, mas muito profunda. Uma ação contra o crescimento e expansão do reino, pessoas tentando conquistá-lo, sim, dominá-lo, mas não no sentido de entrar ou de ter salvação, mas para poder controlá-lo, entende? Uma ação de resistência ao reino. Vamos ao comentário de John Wesley. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos a tomam à força. Desde os dias de João, ou seja, a partir do momento em que João não cumpriu seu ministério, homens correm para o meu reino com uma violência, como a daqueles que tomam a cidade pela tempestade. Então, o reino de Deus sofrendo violência, sendo atacado. Mas vamos ler aqui a Bíblia, Novo Testamento, nessa Bíblia interlinear que traz a versão grega e português também. Veja só. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pelo esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Olha a palavra grega para é tomado por esforço. O significado dela é usar violência, aplicar força, forçar, infligir violência em. Então veja que não é um sentido de alguém se apossando para ser salvo. Olha só o outro significado aqui. Os que se esforçam. Olha só, será mesmo que é pessoas que estão se esforçando para serem salvas? Olha só. Forte e impetuoso que faz uso da violência, violento. Vamos ver o outro significado aqui. Se apoderam. Olha só o que diz. Pegar, levar pela força, arrebatar, agarrar, reivindicar para si ansiosamente, arrebatar. Então, qual a conclusão que nós chegamos aqui? Será mesmo que a salvação é por obras? É por obras que nós seremos salvos? Não. Não. O texto não diz nada disso. Vamos às minhas considerações finais. O texto não dá a ideia de que nosso esforço, nossas obras, nos dão direito de tomar posse do reino de Deus, de sermos salvos. Entende? As obras não vão te salvar, obras de caridade, qualquer obra boa que você faça, não salva. Ela é consequência da salvação já atuando na vida de alguém. Não dá direito à salvação. É consequência de quem já foi alcançado pela graça. O texto está dizendo que havia violência contra o reino de Deus. O reino era atacado, sofria violência. Homens poderosos, líderes, tentavam a todo custo, a todo preço, usar de violência para dominar o reino, para controlar o reino. Era uma oposição e não pessoas tentando abraçar o reino, entrar no reino e serem salvos. Não tinha nada disso.
Olha só, João Batista foi preso e decapitado, lembra? Jesus sofreu tudo que sofreu, os apóstolos sofreram tudo que sofreram e a igreja como um todo continua desde que nós entendemos igreja. Eu vou ler aqui um texto para terminar, em Hebreus capítulo 11, versículo 36 e 38, que diz assim, ó: outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Então sempre houve oposição a tudo que é de Deus. Ao seu reino, à sua igreja, ao seu povo, sempre houve oposições. Homens tentando conquistar o reino para controlar, para dominar, para impedir até a expansão do reino. Nunca foi na tentativa de ajudar o reino. Mateus 11:12 não está dizendo que nós devemos usar de violência e de esforço, ou algumas pessoas até dizem que esse esforço e essa violência é para renunciar, é para lutar contra o pecado. É uma outra linha de entendimento, mas não é essa que o texto diz. O texto deixa claro que homens são violentos e lutam para dominar o reino, para controlar o reino, não para serem salvos, mas para usar o reino da forma que eles bem querem. Ou seja, esse texto não deixa claro, não ensina em nada que a salvação ela é tomada pelo esforço. Continuamos entendendo o que a Escritura diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, mas simplesmente é pela graça. Um abraço, comenta o que você acha e até o próximo vídeo.